Boa noite. Me chamo Francisco Josué. Sou nascido e criado em Queimadas, um município da região metropolitana de Campina Grande. Hoje eu tenho 47 anos, mas essa história se passa no ano de 2001. Eu era jovem, trabalhava em uma serralheria. Meu patrão era um homem muito bom, mas infelizmente ele faleceu muito cedo. No dia do seu funeral, eu escutei uma conversa no cemitério sobre ter uma vaga de vigia. Eu nunca tinha trabalhado com isso e, na verdade, nem gostava muito da ideia. Mas eu tinha 2 filhos para dar de comer e não podia ficar desempregado. Alguns dias depois do enterro do meu patrão, eu voltei ao cemitério e falei com o vigia de lá. Seu nome era Joab. Ele disse que ia falar com o responsável pela administração do cemitério e dizer que tinha achado alguém. Então ele disse: rapaz, não se preocupe, essa vaga já é sua, eu tenho certeza. Essa vaga está disponível já faz tempo e ninguém vem nem se informar. Só que eu tenho que te dizer uma coisa: a vaga é para vigia noturno. Você vai querer realmente? Perguntou Joab. Eu disse que sim. Disse que tinha 2 filhos em casa e não podia ficar parado. Então ele pegou meu telefone e disse que ia passar para o responsável e que estava muito feliz que iria parar de dar alguns plantões à noite. Ele disse que por não ter ninguém à noite, às vezes tinha dupla jornada de trabalho. Trabalhava no turno dele e ainda tinha que trabalhar no turno da noite. Eu fiquei impressionado com a história dele, mas me despedi e fui embora. Dias depois, recebi uma ligação perguntando se eu ainda tinha interesse na vaga de vigia. Eu disse que sim. Então fui fazer a entrevista e eu fui contratado. O chefe então me falou para chegar mais cedo no primeiro dia, pois o Joab ia me explicar tudo o que eu precisava saber. Eu estava muito empolgado. Joab me explicou tudo o que eu precisava saber sobre o trabalho. E por volta das 7 horas da noite ele foi embora, ficando só eu e o coveiro Cláudio, mais conhecido como Baixinho. O serviço era tranquilo, tirando o fato do Baixinho sempre tentar me fazer medo, contando algumas histórias de coisas que ele supostamente tinha visto no cemitério. Eu não acreditava no que ele dizia, porque ele só trabalhava bêbado. Toda noite ele só chegava atrasado e bêbado. Ainda tinha uma garrafa escondida no trabalho. Depois de 15 dias trabalhando lá, eu cheguei mais cedo a pedido do Joab. Ele disse que tinha uma festa para ir e precisava de rendição mais cedo, e que quando eu precisasse, eu poderia pedir e ele faria o mesmo por mim. Então cheguei antes das 5 horas da tarde. Eu rendi o Joab e ele foi embora. O Baixinho trabalhava lá há pouco mais de 1 ano, mas ele disse que em certos períodos do mês ele não trabalhava de jeito nenhum, e que aquela noite era um desses períodos. Ele disse que só tinha ido trabalhar porque eu estava lá. Perguntei: e que período é esse, Baixinho? Lua cheia, ele respondeu. Ele disse que sempre faltava nas noites de lua cheia e pronto, não estava nem aí. Eu achei que ele estava brincando, até porque ele disse já ter visto de tudo naquele cemitério e por ele só trabalhar embriagado. Daí ele perguntou: por que você acha que ninguém queria essa vaga de vigia? Eu logo lembrei do que o Joab havia falado, que a vaga estava disponível há muito tempo e ninguém nem procurava. Naquela noite que eu rendi Joab mais cedo, foi a primeira vez que eu vi o Baixinho chegar bom no trabalho, sem uma gota de pinga. Eu achei estranho e perguntei se ele estava doente.
Ele disse que estava com uma grande dor no estômago, mas que logo passaria, pois já tinha tomado remédio antes de sair de casa. Então eu fui fazer minha ronda, às 19 horas. Enquanto o baixinho fazia um café na salinha, onde a gente costumava ficar. Era um pequeno escritório com alguns móveis e cadeiras. Por volta da meia-noite, nós ouvimos um uivo muito estranho. Eu disse, deve ser um cachorro bem grande para ter um uivo medonho desse. E o baixinho disse, não é um cachorro. Então eu perguntei, como você sabe que não é um cachorro, baixinho? Então ele respondeu, isso é um demônio. Eu já vi ele aqui antes pulando o muro do cemitério. É um bicho muito grande e feio. E é muito estranho. Eu tenho certeza que é um lobisomem. Na hora eu ri muito do baixinho. E disse que esse tipo de coisa não existe. Foi quando eu ouvi vários latidos. Deveria ser uns 10 cachorros pelo menos. Todos amontoados. E vi de uma rua na lateral do cemitério, onde só havia mato, terra e quase casa nenhuma. Os cães que nós tínhamos no cemitério também latiam muito aquela noite. Então o baixinho apagou a luz da salinha e em seguida nós escutamos um barulho de uma coisa muito pesada pulando o muro. Quando bateu no chão, foi como se caísse uma pedra pesada, sei lá. Eu nem sei como descrever. Eu só sei que eu vi um rosnado muito alto. Eu tinha esquecido de soltar os cachorros aquela noite. Eu não tinha arma. Afinal, eu não era um segurança armado. Eu era só um vigia. Trabalhava só com porrete. Aquele rosnado começou a ficar mais próximo. O baixinho então falou, não se mexe, não fala e nem faça nada. Foi quando olhei pela fresta da janela e vi 2 olhos amarelos olhando em direção a gente. Era como se ele soubesse que a gente estava lá. Aquela coisa então começou a arranhar a porta, como se quisesse entrar. Ora arranhava, ora ele parecia bater. Mas uma coisa é certa, ele queria pegar a gente. Parece que ele foi destinado a isso. Ele andava de um lado para o outro. Ele chegou a subir na laje da salinha. Nós colocamos na porta um armário de madeira, que era onde guardávamos alguns documentos. Ele era bem pesado. E um pedaço de madeira travando a janela. Nós nos trancamos no banheiro e lá ficamos. E ele batendo na porta e na janela. Ele estava decidido a entrar. A gente escutava pancadas como se ele se jogasse contra a porta. Até que ouvimos latidos de cachorro e rosnados próximos da porta. Os nossos cachorros conseguiram pular o cercado do canil e foram pegar aquele demônio maldito. A briga durou só alguns minutos e depois tudo ficou em absoluto silêncio. Até que nós olhamos para uma pequena janela que tinha no banheiro. Dela dava para ver o fundo do cemitério e aquela coisa estava lá, olhando para a gente com aqueles olhos amarelos. Ele parecia sorrir, como se estivesse gostando daquilo tudo. Aquele demônio pulou o muro do cemitério e correu em direção à mata que tinha ao fundo do cemitério. Quando olhei para o baixinho, ele estava desesperado. Ele estava muito nervoso. Disse que aquela noite seria a última noite dele lá. Ele disse que não voltaria depois daquilo de jeito nenhum. E eu disse que também pediria demissão. No dia seguinte, o Joab chegou e veio falar com a gente. Eu reparei que ele estava com o braço machucado. Então perguntei o que tinha acontecido. E ele disse: foi um maldito cachorro
Ele me mordeu. Mas não é nada demais não, não precisa se preocupar não. Até porque eu vou dar cabo nesse cachorro maldito que fez isso comigo. Foi então que ele perguntou: e aí, como foi a noite de vocês? Foi boa? Foi tudo tranquilo? Eu olhei pro baixinho. Ele acenou com a cabeça para que eu não falasse. Mas eu achei que seria certo falar. Como eu ia sair, o Joab voltaria a fazer plantões à noite, como era antes de eu começar a trabalhar lá. Então eu respondi que não foi nada bom, que uma coisa muito sinistra tinha acontecido, que a gente tinha visto uma criatura que parecia ter vindo do inferno e que ela parecia ter vindo buscar a gente. Ele ficou rindo muito e disse: a minha noite foi ótima. Como eu disse, eu tinha uma festa ontem. Eu curti pra caramba. Principalmente na hora que vocês dois se trancaram no banheiro. Mas a gente pode continuar mais tarde. Na hora eu não entendi. Eu perguntei do que ele estava falando. Então ele disse: a sorte de vocês que os cachorros chegaram. Eu estava quase entrando. Vocês pareciam 2 ratinhos encurralados. Correram e se trancaram no banheiro. Foi bem esperto colocar aquele armário atrás da porta. Mas hoje não tem nenhum armário que vai me parar. Eu não acreditei no que eu ouvi. Eu fiquei completamente paralisado. Mas depois eu disse a ele: olha, seu maldito, se você chegar perto de mim de novo, eu vou matar você. Você pode ser o monstro que for de noite, mas de dia eu meto uma faca no seu pescoço. Quando eu olhei pro baixinho, ele estava completamente assustado e tinha se mijado todo. Ele saiu correndo do cemitério. Nunca mais eu o vi. Eu perdi minhas contas aquele dia mesmo. Nunca mais voltei naquele lugar. Agora eu sei porque não tinha vigia à noite. Eu não sei como o baixinho aguentou tanto tempo naquele lugar. Eu contei tudo à minha esposa e ao meu sogro. Ele disse que a gente deveria se mudar o mais rápido possível, porque quem vira esse bicho mantém em segredo. E se ele tinha me deixado saber que ele era aquilo, é porque ele ia me matar. Então eu me mudei para a capital com a minha família. Eu virei cobrador de ônibus. Mais ou menos 2 anos depois desse caso, eu estava trabalhando quando o maldito do Joab entrou no meu ônibus. Ele ficou me encarando um bom tempo antes de passar na catraca do ônibus. Quando ele passou, ele me olhou e disse: e aí, quando a gente vai ter outra noite divertida igual aquela? Eu já tive uma com o baixinho. Pena que ele não gostou tanto quanto eu. Agora eu vejo o baixinho todos os dias lá no cemitério de novo. Mas agora ele é morador. Ele começou a rir. E eu disse a ele que não tinha medo dele. Então ele falou: eu gosto assim, né? Eu gosto quando o cabra é valente. A brincadeira é muito mais divertida. Quando o cabra é frouxo, não tem graça. Acaba muito rápido. E muitas vezes o cabra fica com gosto de mijo. Após dizer aquilo, ele saiu rindo, uma gargalhada diabólica. Enfim, desceu do ônibus. Depois disso, eu passei a motorista de ônibus e mudei de linha. Nunca mais ouvi aquele desgraçado, nem na forma humana e nem na outra. Boa noite.
E esse foi o relato de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Então, macabros, até o próximo relato.